Olá pessoal, sou Gutenberg Leite, diretor executivo do Grupo Meta RH e jornalista responsável pelo Meta News, nosso canal de informação. Estamos recebendo o Dr. Rêmio Battaglia, sócio do escritório Battaglia e Pedrosa Associados, que vai falar sobre um tema muito importante, do que trata a Lei de Proteção de Dados. Remo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Grupo Meta RH. Obrigado, Gutenberg. Obrigado por essa oportunidade. É salutar que a gente fale dessa lei nesse momento, antes da entrada dela em vigor. E nós, como operadores do direito, sou advogado e estamos trabalhando com muito afinco para poder trazer a todas as empresas as novidades e as obrigações que precisam ser observadas por todos nesse momento, antes da entrada em vigor da lei. E por falar antes da entrada em vigor da lei, quando essa lei entrará em vigor? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai entrar em vigor em fevereiro de 2020. Tá? É uma lei que já vem sendo divulgada e todas as empresas estão buscando informações nesse momento para se prepararem, porque a partir dessa data, efetivamente, todos vão ser fiscalizados e vão ter que estar em compliance, vão ter que estar observando as regras sob pena de sofrerem algum tipo de sanção. Então, os dados dos funcionários, logicamente, estão incluídos na lei. Sim. Quais os dados? Por exemplo, nos processos de recrutamento e seleção das empresas, tá, o currículo, tá, tem praticamente todas as informações do pessoal que se candidata para trabalhar na empresa. E como fica assim, o sigilo do currículo? Então, muito boa pergunta. Vamos voltar um pouco antes para entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados para chegar a essa questão dos currículos. Essa lei, ela vem em compasso com o Marco Civil, que foi a lei que estabeleceu as regras da internet. Essa lei, ela também está em compasso com a legislação mundial, principalmente a legislação europeia. E o que ela busca proteger? Os dados pessoais das pessoas. Ultimamente tem se ouvido, é público e notório, casos recorrentes de vazamento de dados e qual a proporção que isso pode tomar na vida das pessoas, seja individualmente, seja no âmbito coletivo. Nós temos casos conhecidos de empresas multinacionais ou até do estrangeiro, que nós tivemos conhecimento, todos souberam, sobre manipulação de dados e informações que favorecem até uma eleição. Então, o grande ponto é como proteger e deixar anônimo as tuas informações e como vedar também que ela seja compartilhada de forma não autorizada. Então, em resumo, a Lei Geral de Proteção de Dados visa justamente coibir a prática da divulgação das tuas informações, que são só suas. É um direito imaterial que tem que ser protegido. E até então não existia uma legislação ou não existia uma forma de você proteger. Existe sim o Poder Judiciário, que, como a gente conhece, trata do tema sob o ponto de vista da responsabilidade civil. Então, se eventualmente o seu dado for vazado e isso lhe causar algum dano material, você pode se socorrer de uma ação judicial. Mas a lei ela vem antes disso. Ela traz regras para evitar com que esse dado seja divulgado. Muito bem, dito isso, a gente traz agora essa proteção para as pessoas que, por exemplo, divulgam seus dados voluntariamente até num currículo, quando procuram uma empresa de recursos humanos, ou quando trabalha em uma empresa, ou quando contrata um serviço num banco, contrata um serviço de cartão de crédito, de telefonia e é obrigado a passar os seus dados pessoais. Quando isso acontece,
A empresa que colhe os dados, ela precisa tratar isso de uma forma não abusiva. Então, por exemplo, por que uma empresa que está colhendo os dados de telefonia, por exemplo, precisa saber qual a sua remuneração, precisa saber qual a sua religião? Porque ela precisa ter os dados compatíveis e necessários para a atividade dela. O abuso seria tratado, ela tem informações que extrapolem essa necessidade e que isso possa ser utilizado contra ela. Por exemplo, a questão da etnia, do sexo, da religião, pode ser tratado de uma forma oculta, separando por algoritmos, como hoje se utiliza na tecnologia, que nicho de pessoas entram num determinado segmento ou não, servem para determinada política de avaliação ou não, serve até como para restringir pessoas numa seleção, por exemplo, de currículo ou não. Então, por isso que as informações no currículo, elas precisam ser utilizadas pelas empresas de uma forma protegida, sigilosa e cuidadosa, para que não haja excesso. Dr. Remo, o que acontece se a Lei 13.709 de 2018 for descumprida e quais as penalidades? Bom, Gutenberg, são muitas as penalidades e nisso existe uma gradação. A princípio, é importante dizer que a lei ela determina que seja constituída uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o governo já deve estar trabalhando nisso para que no ano que vem essa agência faça essa fiscalização do nível de proteção que as empresas estão dando e também a observância da lei. E a penalidade pode ser desde uma advertência até uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Além de multas diárias ou outros tipos de sanções, sempre buscando coibir qualquer violação dos dados sensíveis das pessoas. Agora, a par disso, como eu já comentei também, tem o Poder Judiciário. Então, assim, qualquer dano que a pessoa sofrer, ela pode pleitear uma indenização, sob o ponto de vista material e imaterial, que são os danos morais. Então a lei, ela objetivamente prevê uma sanção no seu próprio texto, mas não se limita a isso, porque todo o sistema jurídico também vem a proteger a pessoa que tem alguma violação do seu direito. Doutor Remo, você não acha um exagero uma multa de 50 milhões de reais? Isso é aplicado como? Você tem um exemplo? Olha, veja bem, é muito, mas também pode não ser, porque tudo depende de uma questão de proporção, dependendo do tamanho da empresa. Veja que as grandes empresas que possuem volumes de dados que ultrapassam os países, por exemplo, Google, Facebook, eu ia falar disso. Então, e já tiveram episódios de vazamento de informações, digo isso baseado em fontes públicas. Isso significa que 50 milhões para eles é muito, é pouco para coibir. A ideia da pena é uma pena para que ela tenha um peso significante a ponto da empresa observar e não desejar ou não colocar em risco aquele direito, porque é muito alto a penalidade ou a sanção. Então, por conta disso, é mais barato ela se adequar. Por isso que essa questão de preço, ele é relativo. Puxa ou de vida. preço, desculpa, de valor. Olha, estou convencido. Às vezes 50 milhões para o Google ou para o Facebook significa menos do que 50 mil, dependendo do porte da empresa. Exatamente. Tá. Doutor Remo, o que as empresas devem fazer para se adequarem à lei? Bom, as empresas vão ter que se adequar à lei dependendo do seu tamanho e também do volume de informações que ela detém de terceiros, de pessoas físicas. Esse nível de proteção vai provavelmente demandar
a aquisição de um software, de um programa de computador que traga mecanismos de proteção, de sigilo, para que não haja vazamento, que dificulte a vida de um hacker que possa eventualmente acessar essas informações. Paralelo a isso, precisa também de uma análise interna com o apoio de uma assessoria jurídica, no sentido de analisar qual é a prática da empresa, como ela coleta os dados, que tipo de contrato ela possui com as pessoas que fornecem os dados, para entender e também disponibilizar à pessoa física meios dela se proteger, porque ela tem o direito de proibir a divulgação de suas informações, ela tem meios de pedir, solicitar a eliminação dos seus dados. Então tem uma relação jurídica hoje entre a empresa e a pessoa natural. Por conta disso, precisa de uma análise jurídica para ver como que nos contratos isso precisa ter uma cláusula que informe ao consumidor, à pessoa, quais são os direitos dela. Além disso, será necessário um líder, uma pessoa responsável por este assunto dentro da empresa, e também um treinamento dos funcionários, principalmente os funcionários de telemarketing, os funcionários de atendimento. Eles vão precisar compreender na atividade deles o que precisa ser observado a partir de agora. Tudo bem, empresas de grande porte, de telemarketing, telefonia, né, varejo, né, que detém muitas informações dos clientes, dos indivíduos, das pessoas. Ok. Agora eu te pergunto, uma empresa de pequeno porte, um escritório de contabilidade, uma empresa de RH que faz de pequeno porte, que faz seleção de profissionais que tem todos os dados, como aplicar a lei nessas pequenas empresas? Exatamente. Desde a grande até a pequena, a lei deverá ser observada, porque o dado da pessoa natural ele está disponível em qualquer desses dois ambientes. Numa grande empresa, ela tem uma estrutura, então fica mais fácil dela se adequar à norma e compreender todos os mecanismos que ela precisa aplicar. Agora, para as empresas menores, não é pelo fato delas serem menores que elas vão estar, vai ser facilitada a vida delas ou a rotina. Da mesma forma, os dados precisam ser protegidos. Então, a análise que precisa ser feita é qual o nível de informações necessário para a atividade que ela está solicitando da pessoa física, que ela realmente precisa guardar. Porque nesse ponto, talvez fosse o caso de se rever a política de coleta de dados. Talvez você não precise de tantos dados quanto ela detém, o que diminui o volume de informações guardadas. Naturalmente, ela também vai precisar de um mecanismo de controle, sigilo e proteção, mesmo na área de TI. Então, eu não vejo, desde a pequena até a grande, como se afastar da lei. O que vai ser uma visão um pouco mais atenciosa para as menores, com menos recursos, é avaliar como ela pode mitigar, como ela pode diminuir o risco dela e proteger os dados das pessoas de uma forma menor, não tão complexa como uma empresa com maior estrutura. Dr. Remo, suas considerações finais. Bom, a minha consideração é uma visão otimista dessa legislação. Eu entendo que ela vem para ajudar e não como uma forma de complicar a vida das empresas. Tem um ganha-ganha na lei que vai facilitar tanto a vida das pessoas, assim como as boas práticas e o cuidado e o respeito pelas empresas com relação aos consumidores. Então vejo que é positivo e vejo que isso também abre um espaço de trabalho para diversas empresas e segmentos que de alguma forma podem contribuir, desde a área de tecnologia, indo até a área jurídica, onde as empresas vão se socorrer de uma orientação jurídica para compreender como sistematizar e se proteger para evitar algum tipo de sanção ou desconformidade com a lei. Então agradeço muito a oportunidade dessa entrevista
E quem tiver alguma dúvida, fica à disposição de me contatar através do site blp.adv.br. Muito obrigado. Este é mais um conteúdo do Meta News. Espero encontrá-lo em outras oportunidades. Obrigado.